Vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, e diz assim: Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Na Bíblia, sujeitar-se significa reconhecer a autoridade de Deus e de pessoas e submeter-se a elas. É um princípio espiritual que envolve humildade e respeito. Já resistir significa opor-se ao adversário, não ceder, manter-se firme, não sucumbir. Portanto, só conseguem sujeitar-se quem é humilde o suficiente para reconhecer a autoridade do outro, nesse caso, de Deus. E se você faz isso, dele recebemos a força e o poder necessário para resistirmos ao diabo. Muita gente anda por aí machucada, cansada, por estar lutando contra um inimigo que é espiritual e que tem muita experiência. E todos os humanos que resolvem lutar contra o inimigo são vencidos. Por quê? Porque o inimigo é de Deus. E somente Deus pode lutar contra esse inimigo. E Ele nunca nos passou essa responsabilidade. E Ele nunca nos deu essa autoridade de lutarmos contra o inimigo. Mas somente resistir. Somente Miguel conseguiu lutar contra o dragão. Somente Jesus lutou contra o inimigo quando esteve aqui na terra e venceu ele através da cruz do Calvário. Mas nós somos convidados, somos aconselhados a resistirmos a ele na certeza de que ele fugirá de nós. Você e eu fomos orientados a isso, assim como Eva precisava resistir ao inimigo. E, no entanto, ela ficou batendo papo com o inimigo, escutando as suas insinuações, as suas seduções, até que, com suas palavras mescladas com a verdade, ele conseguiu enganar Eva. Já com Jesus, no deserto da tentação, o inimigo recebeu a resistência de Jesus. E por diversas vezes ele não caiu em suas seduções, em suas tentações que pareciam vir de alguém que estava querendo ajudá-lo, já que ele estava com fome e precisava se alimentar. Não somos vencedores porque lutamos, somos vencedores porque resistimos. Esse é o segredo. Esse é o segredo da vitória do cristão. Mas muita gente está fazendo o contrário ao que é dito na palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos nos sujeitando ao inimigo, reconhecendo o seu poder e autoridade, e estamos resistindo ao Espírito Santo, aos seus conselhos, às suas orientações para nos livrar do mal. Como Eva, nós resolvemos bater papo com o inimigo e ouvirmos os seus argumentos mesclados com a verdade, muitas vezes. E de repente nós somos seduzidos e de repente estamos praticando o mal porque escutamos e nos sujeitamos à voz do inimigo. Quantas e quantas vezes, diante de uma discussão, você escuta a voz do inimigo dizendo: diz isso, você vai aguentar calado? Você tem razão, por que você não fala? Vai lá e diz o papel da verdade. Joga na cara dela, joga na cara dele. Acusa. Ele fez errado também. Ele tem problemas. Então aproveita agora e diz tudo que está entalado, tudo que está preso na tua garganta. Vai lá e diz tudo. E muitas vezes a gente fica pensando: é mesmo, né? Eu deveria ir lá. Se eu disser isso, eu não vou ficar calado. Então muitas vezes
nós ficamos conversando com o inimigo e acabamos fazendo a vontade do inimigo. Quantas e quantas vezes ele tenta nos seduzir, nos chamando a atenção, nos chamando para longe da presença do Senhor. Ele sabe que contra Deus ele não pode lutar. Ele perdeu no céu, perdeu na terra, e ele agora sabe que pouco tempo lhe resta. O que de fato ele quer é levar mais pessoas para a destruição. E por isso, muitas vezes, ele atrai você com palavras, com séries, com filmes, com telas desnecessárias. Ele vai te puxando cada vez mais para o lado dele. De repente, ele vai te seduzindo com toda essa informação. E aí você vai se envolvendo e quando você pensa que não, você está agindo segundo os seus pensamentos. E você está praticando mais do que ele fala, do que diz a palavra do Senhor. E às vezes são conselhos que ao ouvido de muitas pessoas parecem bons, mas são destituídos da vontade do Senhor. Não está escrito na palavra do Senhor. Ou quando está escrito, está de forma distorcida. Porque você foi seduzido, você se sujeitou ao inimigo. Muitas e muitas vezes nós fazemos isso. E a palavra de Deus diz justamente o contrário. Nós temos que nos sujeitar ao Senhor. E dele receberemos poder para resistirmos ao inimigo. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Precisamos confiar que o socorro divino vai chegar. Então você tem que aguentar firme. Ah, mas eu não estou aguentando, Rogério, porque a tentação é muito grande. O inimigo está vindo com muita força. Eu te digo em nome de Jesus, resista, porque vem socorro do alto. Deus está chegando. Se você se submeteu a Ele, se sujeitou a Ele, certamente o teu socorro virá. Então aguenta firme. A tua parte é confiar. Como diz lá em Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. Aqueles que confiam no Senhor não são abalados. Então é triste ver um cristão angustiado, desesperado, com medo, cedendo aos argumentos do inimigo, dizendo que foi mais forte do que você, simplesmente porque não confiaram no Senhor e tentaram resolver com a força do seu braço. E fazendo isso, nós sempre vamos nos dar mal. Quantas vezes você pensou que poderia lutar contra o inimigo e você foi lá e disse, não, eu vou lá, eu vou repreender, eu vou vencer, eu vou conseguir, e foi na força do teu braço, como diz lá no Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor o nosso Deus. Nós não podemos confiar nas nossas armas, nós não podemos confiar na nossa força, na nossa inteligência. Ah, porque eu já tenho tantos anos de igreja, eu consigo vencer o inimigo. Não consegue nada. A palavra de Deus disse que você não consegue, você precisa resistir. Nós vencemos o maligno resistindo, e ele foge das pessoas que resistem a ele. Enquanto você estiver debaixo das asas do Altíssimo, estará seguro, pois o diabo sabe que não pode lutar diretamente contra Deus. Lembra daquele de quando a gente é criança, ou muitas vezes algumas crianças que você vê por aí, que tem um amiguinho ou um colega de escola, de rua, que é mais forte e sempre bate nele, ou sempre humilha ele, mas quando ele está com o pai dele, aquele rapazinho que é ruim, fica bem quietinho e não faz nada enquanto você está perto do seu pai. E quando você está perto do seu pai, você se sente forte, atrevido. Nós olhamos nos olhos do inimigo, pensando assim, vem agora que eu estou com meu pai, toca em mim. Como diz lá em 1 João 5,18, aqueles que estão no Senhor, o maligno não pode lhe tocar.
Ele sabe que não pode lutar diretamente com Deus. Ele perdeu no céu, perdeu na terra. Então ele não vai mais lutar diretamente contra Deus. Mas ele machuca Deus indiretamente quando bate na gente, quando machuca a gente. Quando alguém bate no filho da gente, é a mesma coisa ele bater na gente. Dói do mesmo jeito e a gente muitas vezes vai lá e tenta resolver isso o mais rápido possível. Da mesma forma, o diabo faz isso covardemente, ele bate em nós, ele nos machuca muitas vezes, para atingir o nosso Deus, o nosso Pai. Mas aqueles que estão debaixo das asas do Senhor estão seguros, estão protegidos, podem descansar à sombra do Onipotente, porque não serão tocados pelo diabo. Ah, Rogério, mas eu estou debaixo das asas do Altíssimo e na minha casa está uma confusão e está acontecendo tantos problemas. Porque o inimigo, quando ele não consegue tocar você, ele toca nos seus, para te atrair, para que você saia de debaixo das asas do Senhor, para que você corra para socorrer os seus parentes, os seus amigos, os seus filhos, a sua família. O inimigo faz isso para chamar a tua atenção, para desviar o teu foco, para que você saia de debaixo das asas do Todo-Poderoso. E aí você se torna uma presa fácil. Quantas vezes, queridos, a gente tenta resolver as coisas pelas nossas forças e a palavra de hoje nos pede para que a gente se submeta, para que a gente se sujeite ao Senhor, que a gente seja humilde o suficiente para que a gente tenha respeito e reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Que só Ele pode resolver os nossos problemas. É Ele quem luta as nossas batalhas. É Ele quem vence por nós. Ele mesmo diz, nessa batalha vocês não vão ter que lutar. Vocês não precisam lutar. Eu lutarei por vocês. Eu ganharei por vocês. Eu vencerei por vocês. Mas quantas e quantas vezes a gente não quer esperar no Senhor. A gente não confia. Quantas e quantas vezes a gente se desespera. A palavra de Deus também diz que nós devemos nos revestir da armadura, não para lutar, mas para que a gente permaneça firme. É assim que a palavra diz. Para que você permaneça firme contra as investidas do inimigo. Quem está revestido do Senhor não vai ser atingido, porque a armadura completa do Senhor protege desde a cabeça até os pés. Mas muitas vezes a gente quer lutar com nossas forças. Mas muitas vezes a gente prefere pedir ajuda a seres humanos. Como nós, pessoas falhas, pessoas defeituosas. Muitas vezes nós confiamos os nossos pedidos de oração a pessoas que nem vão orar. Outras vezes a gente vai em busca da ajuda de um familiar, está precisando de um dinheiro, e a gente procura um familiar, procura o gerente do banco, e a gente esquece de que a gente deveria ser sujeito ao Senhor, à autoridade do Senhor, e entregar a nossa vida ao Senhor, e dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Agora, claro que se Deus mandar você ir no banco, se Deus mandar você ir atrás de alguém da família para te ajudar, você vai. Mas depois de sujeitar-se ao Senhor, porque aqueles que se sujeitam ao Senhor, eles têm força o suficiente para resistir ao diabo. E o diabo sabe que você está debaixo das asas do Senhor e não vai te tocar. Mas muitas vezes ele te pega distraído, ele te pega fora do posicionamento que Deus te colocou. Sem perceber, você foi se afastando, você já não lê mais a Bíblia, você já não ora mais, você já não conversa mais com Deus, você está desatento e aí vem o inimigo e te dá uma rasteira e te derruba, porque você não tem nem forças para resistir, porque você não tem nem em quem confiar, porque agora você vai ter que criar um relacionamento com Deus e na hora da angústia, na hora do problema, você não consegue. Esse é o momento de nós buscarmos ao Senhor, de nos sujeitarmos a Ele, de entregarmos a nossa vida a Ele. Agora, não é no tempo da crise, não é no tempo da angústia. É para quando vier a angústia,
Você está pronto, você está firmado no Senhor. Hoje é um dia bom para a gente sujeitar-se ao Senhor, para a gente colocar essa nova semana nas mãos do Senhor, para a gente esperar pelo Senhor, para a gente ficar com os nossos olhos fitos no Senhor e não dar um passo sem saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Mesmo que o inimigo buzine nos nossos ouvidos com algumas sugestões, a gente vai ficar parado e não vai se mover enquanto a gente não ver o direcionamento divino. Nós vamos esperar no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas e eles podem resistir aos dias difíceis. Vamos fazer isso durante esse dia. Vamos nos submeter à vontade do Senhor. Vamos reconhecer que Ele é a autoridade máxima, que Ele é o nosso grande comandante, que só Ele pode vencer o inimigo nas nossas vidas. Vamos pedir a Ele para que nos dê resistência, para que a gente permaneça firme, para que a gente aguente as tentações, para que a gente resista às insinuações do inimigo. Vamos fazer isso agora, vamos orar. Deus querido, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor luta as nossas lutas, porque o Senhor vai adiante, abrindo porta, levantando pessoas, derrubando obstáculos. Quando a gente chega, já está tudo encaminhado. O Senhor tem preparado o caminho para nós. O Senhor tem aberto portas até onde não tem paredes. O Senhor é Deus que faz milagres. O Senhor é Deus que repreende o inimigo. O Senhor é Deus que põe limites a ele. O Senhor é Deus que ordena para que ele não nos toque. Quando estamos com o Senhor, nós estamos seguros. Às vezes somos arranhados, mas isso não é nada. Às vezes a nossa família é machucada porque muitos deles não querem estar debaixo das tuas asas. E quando a gente vê os nossos familiares sofrendo, a vontade que temos é sair correndo, Pai, para socorrer. E por isso que muitas vezes nós soltamos a tua mão e saímos correndo para socorrermos ele. Se nós estamos debaixo de tuas asas, resta-nos orar por nossos familiares e pedirmos ao Senhor que estenda essa asa poderosa sobre a nossa família e os livre do mal também. Perdoe eles porque eles não sabem o que fazem andando longe do Senhor. Mas aqueles que estão sujeitos ao Senhor permanecem firmes, inabaláveis como os montes de Sião. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sairmos da tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não permitirmos que a tentação seja mais forte do que o teu poder na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre vem ao nosso socorro. Obrigado, Paizinho Santo, porque todos aqueles que confiam no Senhor não são decepcionados. O Senhor não nos rejeita, pelo contrário, o Senhor mesmo disse através de Jesus que, como uma galinha, gostaria de nos aninhar debaixo das tuas asas, nos proteger, nos manter seguros, porque o Senhor sabe que o inimigo desceu a essa terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo é do Senhor, então guerreie por nós e nos ajude nesse momento a resistirmos. Dá-nos força, Senhor Deus. Nós confiamos na tua força. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.